rogamos a Deus, em nome de Jesus, neste momento, que a partir de agora, onde houver erro, que eu possa levar à verdade. E onde houver dúvidas, que eu possa verdadeiramente levar à fé. Allan Kardec é imortal. E a sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunharem forte e vigorosamente o estandarte que ele soube sempre fazer respeitado. Uma individualidade pujante constitui a obra. Era o guia e o fanal de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregar-se-ão em torno do Espiritismo. Foi com ele o estruturador, foi com seus conselhos e sua influência. Avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Fora Allan Kardec, um homem de ciência e de certo não haverá podido prestar este primeiro serviço e ditá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Esse discurso foi pronunciado durante o sepultamento do corpo do nosso irmão Allan Kardec, o nosso codificador, por nada mais, nada menos do que o astrônomo, o estudioso, o divulgador da ciência, Camille Flammarion. Mas quem realmente foi Allan Kardec e o que ele propicia a todos nós? Allan Kardec trouxe para a humanidade, através de um estudo metodológico, científico, investigativo, respostas para questões que nos fazem pensar, desde longos anos, desde longas eras, a respeito do o que é Deus, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Existem espíritos, eles podem comunicar-se conosco. São muitos esses questionamentos que a gente traz ao longo de longas eras. E, em relação a essas duas questões, eu quero abrir um parêntese em nossa exposição, que são dois questionamentos que mexem muito com a nossa estrutura filosofal, naquilo que a gente filosofa a respeito de nossa existência. Uma questão que diz assim: existe futuro depois da morte? Como será o nosso porvir? E aí, eu me lembrei, vou abrir um parêntese aqui para vocês, com vocês. Eu me lembrei que no dia 12 de abril de 2012, foi o dia 12 de abril de 2012, eu me dirigi à Faculdade Pernambucana de Saúde para assistir uma exposição que falava a respeito de evidências científicas a respeito da sobrevivência do espírito. E aquela foi uma noite muito feliz, porque o expositor que lá estava, pessoa muito querida a nós, discorreu através do seu trabalho as experiências, principalmente de quase morte, contidas no livro do doutor, o nome dele é Raymond Moore Jr. Essa expositora trouxe para a gente alguns casos encontrados no livro A Vida Depois da Morte. São 2.000 casos que são encontrados nesse livro, no qual ela, como doutora, discorreu muito bem a respeito do assunto, mas trouxe, além das experiências que são contidas nesse livro, ela trouxe também relatos de cientistas investigadores da história do espiritismo, nada menos como William Crookes, Charles Richer, Ernesto Bolzano e, por fim, o Dr. Raymond Moore Jr. Ao final da sua exposição, uma exposição pautada em evidências científicas
a respeito da sobrevivência do espírito, a doutora Rosane Nicéas é aplaudida por muitos de pé, evidenciando para nós que ali estávamos, que a ciência tem evoluído e procurado muito compreender todos os aspectos significativos a respeito das nossas relações com o mundo espiritual, do que Deus nos oferece para a nossa evolução espiritual e de como são esses processos desencadeados ao longo de nossa existência, nas nossas experiências espirituais, para que a gente possa tentar compreender um pouquinho melhor como são esses processos. Parêntese fechado, vamos dar continuidade ao assunto, que tem tudo a ver, inclusive, e também com tudo aquilo que nos foi oferecido naquele dia pela doutora Rosane Nicéas. Porque foi através dessa exposição que nós passamos a refletir um tanto mais e melhor a respeito da importância e do papel do estudo, da pesquisa científica em relação a questões como essas que a gente acabou de falar. O que acontece conosco depois da morte? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Então, a gente vai encontrar nas pesquisas feitas por um cientista, um homem de renomada categoria, inclusive profissional, cientista reconhecido e consagrado na França, através dessas pesquisas metodológicas e investigativas, a gente vai encontrar nessa pesquisa dele um fato muito interessante, é que fazendo parte da sua metodologia, ele se utilizou de vários médiuns de diferentes idades, diferentes aptidões e de diferentes sexos. Era homem, era mulher, era jovem, era adulto, para dar respostas a ele, aos questionamentos que ele fazia àqueles médiuns em estado de mediunidade ostensiva e que estavam ali, vamos dizer assim, mediunizados. Isso também fez parte da metodologia de Kardec. E mais adiante a gente vai entender, porque isso já é um primeiro passo, por que é que ele é considerado o bom senso encarnado e por que é que Kardec fez uma relação tão grande, tão estreita para nós, de compreensão a respeito da nossa fé raciocinada. Deus deu a nós, seres de sua criação, inteligência. E é através da nossa inteligência que nós temos também espírito investigativo e questionador a respeito das coisas. Isso faz parte da natureza humana. E é preciso que seja assim para que a gente vá descobrindo as coisas da melhor forma possível, investigando com muita coragem e muita fé, para que a gente possa realmente entender as coisas e acreditar naquilo que a gente investigou, porque ali existe uma coerência lógica, racional. Porque ali existem parâmetros, configurações quaisquer, que possam dar a gente uma base sólida a respeito daquilo que a gente acredita. E não tão somente eu acredito porque acredito. Não ficar nesse nível tão rasteiro de compreensão a respeito da nossa fé, até mesmo porque, lá no século XIX, quando o Consolador Prometido nos foi oferecido através de Kardec, lá no século XIX, as contestações que havia na ciência em relação a Deus eram muito fortes. Eram muito intrigantes mesmo. Mas foi através desse trabalho investigativo que Kardec conseguiu, através de perguntas e respostas, lançar o seu primeiro livro. Um livro metodologicamente configurado, através de perguntas e respostas, para que a gente pudesse ter depois os outros livros da codificação. Né? Então, assim, a base
da doutrina espírita, a base do Pentateuco kardeciano, dos 5 livros, é o livro dos Espíritos. Posteriormente ao livro dos Espíritos, a gente vai encontrar o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas esses outros livros posteriores ao livro dos Espíritos, eles são baseados em conteúdos que a gente encontra no livro dos Espíritos. Questões morais, questões científicas, filosóficas, religiosas, está tudo lá. E os livros complementares é que dão a gente a condição de, cada vez mais, a gente compreender o que seja a nossa fé. Vamos dar prosseguimento aqui e ver aqui, inclusive, o que dizem alguns autores espirituais, outros, em relação a isso. Então, assim, tem um trecho lá de Camille Flammarion que fala que Kardec seria o bom senso encarnado. Mas o que é que Kardec propicia a gente? O que é que ele oferece a gente? Né? O fortalecimento da nossa fé, com base nas investigações metodológicas a respeito dos fenômenos espíritas. Apoiada nos fatos e na lógica, ensina-nos a doutrina espírita que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso que a doutrina espírita, por isso que os espíritos benfeitores espirituais recomendam a gente que a gente se ame e que a gente se instrua. Porque assim, para eu ter convicção de minha fé, para que essa fé jamais seja destruída, ela tem que passar por todas as épocas da humanidade. E como é que eu faço isso? Me instruindo, procurando ver racionalmente o que existe de coerente e lógico em relação àquilo que eu acredito. E é isso que Kardec oferece a gente. Essa fé inabalável, essa fé sincera, coerente, que transforma a gente cada vez mais em pessoas mais fortes, porque a gente sabe que acredita, entende porque acredita e compreende porque acredita. E não acredita tão somente porque acredita. A gente encontrou, em uma pesquisa que fizemos pela internet, 6 aspectos muito interessantes, bem simples, práticos e curiosos em relação à doutrina espírita. Para aqueles que estão vindo a uma casa espírita pela primeira vez, esses aspectos vão ser bem relevantes para a gente entender um pouquinho como é o processo, como é que se estabeleceu ou se estabelece a doutrina espírita na compreensão das coisas. Né? Então, tem 6 aspectos. A gente vai ler um a um e comentar um pouco a respeito. Embora o que a gente tenha encontrado seja muito claro. Vê só o primeiro aspecto. Diz assim, ó. O método que Kardec utilizou para entregar para a gente essas obras, o Pentateuco kardeciano, foi o método investigativo metodológico. Ele investigava e, através de uma metodologia adotada por um homem de ciência, ele ofereceu para nós, né, todas as perguntas e respostas, entendimento que a gente precisa ter a respeito das coisas espirituais. Então, assim, o método científico. Kardec buscava uma abordagem científica para a investigação dos fenômenos espirituais. Ele aplicou princípios racionais e lógicos em sua pesquisa e encorajou a observação sistemática e a experimentação. Então, assim, foi através desse método que Kardec entrevistava ou conversava com o espírito através de um médium aqui, fazia uma pergunta aqui, daí a pouco ele fazia a mesma pergunta a um outro médium ou a um outro espírito ligado a esse médium, e muitas vezes, gente, a gente vai encontrar, quem lê o Livro dos Espíritos ou estuda o Livro dos Espíritos, vai encontrar, assim, coisas até um tanto engraçadas. Quando o espírito diz assim para Kardec,
nós já o dissemos. Por mais de uma vez acontece isso. Porque Kardec reformula a pergunta que, basicamente, é somente um complemento da outra ou aquilo que ele quer ver taxativamente afirmativo. E aí o Espírito diz, nós já o dissemos, e dá a ele uma resposta parecida ou uma resposta complementar àquilo que ele está perguntando. O segundo aspecto, abordagem sistemática. Kardec organizou suas pesquisas e estudos em torno de uma estrutura sistemática. Ele formulou uma série de perguntas aos espíritos e analisou suas respostas de forma lógica e metódica. Então existia um método. Quem pega o Livro dos Espíritos para ler, que é um livro maravilhosamente simples da gente ler, por quê? Porque está lá, pergunta e tem a resposta. Pessoas mais simples, menos cultas até, que lê aquele livro, vai entender mais ou menos o que é que os espíritos estão querendo dizer a Kardec a respeito do assunto ou a respeito da pergunta proposta. Entender doutrina espírita, principalmente através do estudo, é coisa que dignifica muito a gente, que traz muita alegria a todos nós. Eu quero até aproveitar que essa casa é uma casa que valoriza muito o trabalho, que valoriza muito o estudo, que valoriza muito a nossa evangelização, aproveitar para dizer para vocês que dentro de alguns dias nós estaremos iniciando o estudo, introdução ao estudo da mediunidade. A gente já teve introdução ao estudo do Evangelho, introdução ao estudo da doutrina espírita. E esse último módulo, que vai até o final do ano, a gente vai estudar sobre introdução ao estudo da mediunidade. Quem não entende nada de mediunidade e gostaria de conhecer um pouco mais, até mesmo fazer seus questionamentos iniciais, pode procurar aqui depois, eu não sei se já está no quadro de aviso, se inscrever para o curso. Porque ao longo de 10 ou 15 semanas, a gente vai ter uma ideia, né, do que seja a mediunidade, como ela é tratada pela doutrina espírita, e como nós devemos nos comportar, inclusive, em relação a esse fenômeno conosco. Então, é uma grande oportunidade que o Grupo Espírita Francisco de Assis oferece a nós, enquanto casa também de oração e de trabalho, de estudos, para que a gente possa se aprimorar, conhecer um pouco mais a respeito de coisas que a gente muitas vezes não entende. Tá certo? Então, posteriormente, vocês prestem atenção nas exposições, aos convites que serão feitos, para que a gente possa fazer as nossas inscrições e participar todas as segundas-feiras, de 7h30 até as 9h, desses grupos de estudo. Aí, o terceiro aspecto em relação ao método que Kardec trouxe para a gente é crítica e análise. Kardec não aceitava cegamente as informações recebidas por meio da mediunidade. Olha aí. Ele não aceitava cegamente, não. Muitas vezes a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos a questão, digamos, 334 e 334A, até B e até C. Às vezes ele fazia uma pergunta, o Espírito respondia. Aí ele fazia em cima daquela pergunta uma outra pergunta. O Espírito ia lá e respondia. Porque ele não aceitava tão somente perguntas rasas, não. Enquanto o Espírito ou os Espíritos não dessem a ele uma resposta coerente, racional e lógica, ele não se aquietava. Por isso o valor de Kardec para nós. Porque ele trouxe para nós esse processo investigativo, essas questões que vão dar para nós segurança em relação à nossa fé. Existem perguntas hoje que a doutrina espírita, que eu sempre fiz e acredito que muitos de vocês também sempre fizeram, que a doutrina espírita me ofereceu por conta dos anos de estudo que a gente vem desenvolvendo, porque agora a gente já sabe que não pode parar de estudar, nem aqui nem do lado de lá, que é assim, ó, quem eu sou?
de onde eu vim, para onde eu vou, o que vai suceder comigo no dia que eu sair desse corpo, no dia que eu desencarnar. E a doutrina espírita, através desse estudo que a gente faz ao longo de algum tempo, vai dando a gente, através de informações coerentes, lógicas, racionais, entendimento para saber dar respostas a gente a respeito dessas questões. Porque Allan Kardec foi esse cientista que, através desses questionamentos que fez e dessa abordagem científica que utilizou em todos os seus livros, essa abordagem sistemática, foi através dele que a gente vai encontrando, à medida que a gente vai se aprofundando na doutrina espírita, respostas para essas questões. E como é bom, como dá alegria a gente se situar, saber plenamente o que nós somos, o que significamos para Deus nosso Pai, das nossas responsabilidades conosco e com os outros, e no que isso interfere no nosso progresso espiritual. Tudo isso, gente, a doutrina espírita oferece a gente por conta desse cientista, desse homem de renomada categoria profissional, inclusive, que deixou para a gente esse legado. Essas 5 obras da codificação que trazem para a gente, né, essa alegria do conhecimento, do discernimento, da compreensão dos nossos valores diante de Deus e de Deus para conosco. Quanto isso é valoroso. Quanto temos que agradecer a esse codificador que com tanto zelo, com tanta maestria, indagou aos espíritos a respeito dos aspectos mais diversificados da nossa vida. Aí, sobre a coleta de dados, Kardec coletou um grande volume de informações por meio de sessões mediúnicas, entrevistas e correspondências. Ele compilou essas informações em seus livros, procurando identificar padrões e princípios subjacentes. Então, ele pregava, através das respostas que ele obtia, né? Ele ia encontrando um padrão de resposta que fosse coerente com outras respostas dadas, ou com aquilo que os benfeitores amigos espirituais ofereciam, para que lá ele pudesse encontrar uma consistência metodológica, uma consistência baseada em seus questionamentos, que ele pudesse tomá-las como verdade. Sobre a codificação, com base em suas pesquisas e nos princípios extraídos das comunicações mediúnicas, Kardec codificou a doutrina espírita em uma série de livros. Ele definiu os princípios fundamentais do espiritismo, incluindo a crença na reencarnação, na evolução espiritual e na moralidade. Então, o que é que a doutrina espírita oferece para quem adentra o seu conhecimento? Entender, aceitar, compreender que Deus só seria justo, bom e misericordioso se desse a mim a oportunidade de me melhorar, de evoluir. E será que eu consigo me melhorar e evoluir tão somente em uma vida, em uma única existência? É claro que não. Eu vou sair dessa vida, dessa existência, ainda muito imperfeito, ainda muito carregado de imperfeições. É certo que eu me melhorei um tantinho mais quando adentrei a doutrina espírita. Mas foi preciso Francisco de Assis me acolher nessa casa para que eu começasse a entender os reais valores que poderiam me levar um dia a compreender um pouquinho mais a respeito de Jesus e dessa misericórdia de Deus. Não tem hoje quem me convença que
Deus é justo, misericordioso e bom, se não admitir que a reencarnação existe. E tem um detalhe, viu, gente, que a gente aprendeu também. Fora essa grande misericórdia de Deus para conosco, que é oferecer a reencarnação, fora isso, ele ainda dá a chance de lá no mundo espiritual, um mundo que a gente chama, os espíritos informaram a Kardec, que se chama erraticidade, que não tem nada a ver com errado, né? Erraticidade é o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, eu também posso evoluir. E lá eu terei, inclusive, a assistência de benfeitores amigos espirituais do invisível para nós, que vão contribuir pela imensa misericórdia de Deus para que eu cresça, que eu evolua. Eu não só evoluo aqui, não. Se eu vou voltar para o mundo espiritual um tantinho melhor, eu posso também voltar para a Terra um tantinho mais melhor. Porque lá eu também tenho chance de evoluir. Porque os benfeitores amigos espirituais ofereceram a Kardec essa verdade. Essa bênção da reencarnação, explicando, dizendo para ele, dizendo para nós, que lá também no mundo espiritual, nós também temos uma ajuda maravilhosa desses benfeitores a nos oferecer sempre o melhor, para que a gente possa cada dia mais alcançar um degrauzinho na nossa escalada do progresso espiritual. Não tem, hoje, um espírita, um verdadeiro espírita, um estudioso espírita que tem fé, confiança e acredita em Deus, ele não pode jamais dizer que é espírita se ele não admitir, não acreditar que existe a reencarnação. É fora de sentido uma coisa dessa. Depois, Kardec, e esse seria o último ponto, né? A divulgação. Kardec não apenas conduziu sua pesquisa, mas também trabalhou ativamente na divulgação do espiritismo. Ele fundou sociedades espíritas e promoveu a disseminação dos princípios espíritas por meio de palestras e publicações. Olha, gente, são muitas as palestras e publicações que existem de Kardec. A gente pode encontrar, inclusive, na Revista Espírita, várias comunicações, vários relatos de Allan Kardec relacionados à sua vivência espiritual, à sua vivência espírita. Aí tem relato de comunicação de espíritos, tem relato de pessoas que tiveram alguma experiência espiritual. E tudo isso a gente encontra também na Revista Espírita. Kardec, inclusive, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual, nessa sociedade, ele tinha a companhia agradável de tantos outros cientistas, pessoas de renome, que discutia com eles discutiam entre si a respeito dos mais variados tipos de fenômenos espirituais. E Kardec seguiu, inclusive por vários países da Europa, existe um livro chamado As Viagens de Kardec, que fala das experiências que ele teve durante a divulgação da doutrina espírita em vários pontos da Europa. Ele não só se ateve tão somente à França, não. Então a gente pode ver aí o valor dessa pessoa, o valor desse codificador para nós, que através desse método investigativo e metodológico, trouxe para a gente, nessa abordagem científica, esses princípios que a gente precisa entender, assimilar, compreender, aceitar. Mas não é aceitar porque está aceitando, simplesmente porque está aceitando, não. É porque você compreende que isso existe. Quando a gente começou a exposição que falou da palestra dessa doutora Rosane Nicéas, muitos de vocês aqui já conhecem ela. Ela trouxe para a gente nessa exposição uma compreensão de que existem fatos nas vidas de alguns de nós, que são principalmente esses casos de EQMs, né? As EQMs, né? As experiências de quase morte, que trazem para nós, normalmente, nessas experiências, a definição, a conclusão de que existe um plano espiritual. Por quê? Porque a maioria dos relatos de experiência de quase morte, isso nos foi oferecido nesse trabalho da doutora,
e nos livros que ela indicou para a gente, a maioria dos casos trazem as experiências espirituais de pessoas que tiveram entre a vida e a morte e experimentaram um pouquinho o que é viver do lado de lá. Inclusive tendo contatos com seres espirituais, sejam eles conhecidos ou desconhecidos, seres espirituais que ajudaram de alguma sorte a pessoa a se ligar, a abrir sua consciência para uma realidade que até então ela não conhecia. E existem fatos interessantíssimos nesse livro do Dr. Raymond Jr., que a nossa irmã ofereceu para a gente. Fatos muito curiosos, inclusive de homens de ciência que tiveram também esse tipo de experiência. E que vão dar a gente essa compreensão de que nem tudo que a gente experiencia ou a gente vive no plano espiritual é tão somente coisa da nossa cabeça, não. Criação mental, não. Pode ser, pode acontecer, mas nem sempre é assim. A gente começa a ter compreensão, inclusive, dos benefícios que a gente recebe quando a gente começa a trabalhar com Jesus e por Jesus. As nossas percepções, à medida que a gente vai se depurando intimamente, fazendo aquele trabalhozinho de reforma íntima, com base naquilo que os Espíritos oferecem para a gente aqui, a gente vai começando a compreender determinadas coisas. E é isso que a fé raciocinada que Kardec trouxe para a gente faz a gente melhor conviver com determinadas coisas. Eu conversava, pouco antes dessa exposição, com Dona Sônia. E falando para ela de um sonho, de dois sonhos que nós tivemos hoje à tarde, um tanto perturbadores, que deixaram a gente um tanto angustiados. Em outras épocas, a gente ficava martelando e inculcando isso durante muito tempo. Às vezes durava até uma semana. Você tinha um sonho ruim, aí ficava a semana toda martelando aquilo ali. Mas hoje em dia, com base naquilo que a doutrina espírita oferece, e com base naquilo que a gente vai conversando com os nossos irmãos de carreira, a gente também vai entendendo que se os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar, e que de ordinário são eles que nos dirigem, resposta que os espíritos deram a Kardec, é natural que quando a gente queira fazer um trabalho voltado para o bem, é natural também que espíritos não simpáticos à nossa ideia venham também nos perturbar, querendo nos perturbar. E o sonho é também uma ferramenta que os espíritos utilizam para trazer a gente consolo ou angústias. E isso a doutrina espírita explica. Através dos processos de afinidade, de sintonias. Hoje a gente tem essa compreensão. E o que é que falta a gente para a gente ter também essa compreensão e tantas outras mais a respeito de fenômenos da vida? Estudar, se amar, se instruir. É essa a recomendação que Kardec, que os benfeitores amigos espirituais oferecem a gente, para que a gente tenha uma vida mais pautada, mais segura, em relação às nossas crenças, à nossa fé. Então, assim, não tem como a gente dissociar, não, a nossa fé em relação aos nossos raciocínios, aquilo que a gente precisa, quer e deve acreditar. Se Deus deu a gente, me deu a capacidade de raciocinar, me deu inteligência para contestar, e me deu o direito de fazer isso, porque eu tenho livre-arbítrio para isso. Por que é que eu não vou contestar determinadas coisas?
Por que é que eu não vou contestar um espírito ou uma coletividade de espíritos, por exemplo, que queira me perturbar para eu não fazer estar aqui hoje com vocês fazendo essa exposição? De orar a Deus nosso Pai, em nome de Jesus, e dizer assim, que encaminhe a essas criaturas que estão querendo perturbar o nosso trabalho, perturbar a nossa paz, que encaminhe eles para uma região na qual eles possam ter esclarecimento suficiente de que não vale a pena e de que tão somente o bem é construção realmente divina. Tem uma coisa que diz aqui que é bem interessante. Quanto mais raciocinamos, quanto mais nos utilizamos da inteligência, analisando coerentemente e avançando cientificamente em relação aos fatos da vida, mais nos aproximamos das verdades universais sobre a existência de Deus e dos espíritos. E foi através dos avanços na tecnologia, por exemplo, que o homem conseguiu, com fé no futuro, alcançar os espaços nos mais longínquos confins do universo. Então, assim, os homens de ciência hoje estão buscando vida extraterrestre, por exemplo. Aí eles inventam as máquinas, todos os equipamentos para visitar diferentes mundos, diferentes planetas. Né? Até o momento, a gente não soube, não tem notícias de que nos mundos que foram visitados, a gente vai encontrar ou encontrou vida na forma como a gente entende. Mas tem uma coisa, gente. Os estudos continuam. Os avanços tecnológicos continuam. Por quê? Porque os homens de ciência, eles têm fé que um dia, no futuro, nós vamos conseguir isso. E aí, se a gente se reportar à espiritualidade, se a gente se reportar a Jesus, a gente vai ver que Jesus, certa feita, disse para a gente assim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se nosso Pai construiu tantas moradas, por que é, no mundo, no universo, constituído por bilhões de galáxias, com trilhões, quadrilhões de planetas, por que é que somente no planeta Terra vai ter vida? Será que isso tem sentido? Será que isso é coerente e lógico? Acreditamos que não. E que chegará o dia, assim, em que a ciência se deparará com essa realidade. De que existem, sim, em outros mundos, em outros orbes, vida, como existe aqui no planeta Terra. É preciso que a gente tire de nossas mentes e nossas consciências o lado medroso e preconceituoso em relação a determinadas coisas. Porque não é assim que o homem de ciência age. Não foi assim que Kardec agiu. Por isso, ele entregou para a gente, depois do Livro dos Espíritos, essas outras obras subsequentes, que vão dar a gente explicações e termos morais para que a gente possa alcançar a nossa felicidade futura. Porque tem uma coisa, gente, que os Espíritos ensinaram para a gente, que é lindo, maravilhoso para todos nós. Nós somos seres imperfeitos, somos. Mas nós estamos rumo à perfeição. Nós somos seres de Deus, criados por Deus, perfectíveis. Imagina você, um dia, você será um espírito do mesmo naipe, do mesmo quilate de Jesus de Nazaré? Ah, Max, mas isso vai demorar muitos anos. Vai, com certeza vai. Com certeza vai. Mas essa é a nossa destinação final. Porque Deus oferece para nós tudo de bom e tudo de que seja coerente para o nosso progresso espiritual. E assim o é. Nós hoje estamos aqui, por exemplo, nessa casa de oração e de trabalho. Mas em vidas outras, será que nós éramos bons suficiente para estarmos dedicando nosso tempo à religião? Dedicando o nosso tempo a uma compreensão melhor a respeito de Deus, do universo, dos espíritos?
Será que a gente já parou para pensar, por exemplo, que quando a gente vem à casa de Francisco de Assis aos sábados, a gente não vem sozinho? Ah, eu vim com a Andréa, eu vim com o Valdir. Só? Você só veio acompanhado daquele que você vê, que você enxerga, lê do engano. O que os benfeitores amigos espirituais explicaram a Kardec e para nós, mas primeiramente a São Paulo, a Paulo de Tarso, foi que nós vivíamos rodeados de uma multidão de testemunhos. Lembram de Paulo nisso, lá na Bíblia? Esses espíritos que nos acompanham, eles fazem parte também de irmãos outros nossos no plano invisível, no plano espiritual. São esses irmãos que muitas vezes estão necessitados e são trazidos através de nós, necessitados de uma palavra amiga, de uma compreensão a respeito de coisas que ainda não compreendem e que estão entravando o seu progresso espiritual. Então, assim, não é só quem está em tratamento, não é só quem está passando por processo obsessivo que precisa estar aqui escutando essas exposições, que está tratando dos espíritos, não. Eu não tenho mediunidade de vidência, mas eu sei, tenho consciência, através das informações que hoje acredito, que aqui, fora vocês que eu estou vendo, existem centenas de outros espíritos, talvez até milhares. Irmãos e irmãs nossos que estão na casa de Francisco de Assis, aproveitando que foram trazidos por cada um de vocês, aproveitando para aprender um pouquinho mais também. Sabe Deus quantos também eu não trouxe, porque ele é o que vai falar. Sei lá quantos me acompanharam, não sei. Principalmente eu, que não sou um médium ostensivo. Dificilmente eu sinto alguma coisa. Mas eu sei que essa é a verdade. A gente sabe que essa é a verdade, porque a doutrina espírita oferece para a gente explicações coerentes e lógicas a respeito dessas relações que nós temos com os espíritos. E os espíritos informaram a Kardec, inclusive, que todos nós, todos são médiuns. Todos nós somos médiuns. Porque, de alguma sorte, todos nós sentimos a presença de espíritos. Embora a gente não entenda. Mas a gente sente. Né? A gente, às vezes, entra em determinados lugares e você sente algo diferente, estranho. Você não sabe explicar o que é aquilo ali, não. Mas a doutrina espírita explica que, às vezes, esse mal-estar que você sente em determinados ambientes que você entra, são ambientes no qual a sua sintonia não se coaduna, não entra em contato com aqueles espíritos que estão por lá. Aí você se ressente. Por que é que tem tanta gente que, ao adentrar essa casa pela primeira vez, diz assim: mas Max, quando eu entrei ali a primeira vez, eu senti algo tão diferente. É difícil até de explicar. E o que é que você sentiu? Mas tente explicar, porque eu sou muito curioso, né? Sei lá, uma paz, uma harmonia. As pessoas, os trabalhadores todos se cumprimentando com carinho, com respeito, recebem a gente tão bem. E aí, agora? Não, agora não sai mais nunca daqui. Aí hoje é até trabalhador também. Gostou tanto que está aqui hoje como trabalhador espírita. E tantos outros que todo sábado estão aqui. Por quê? Porque, Max, você está aqui por quê? Não porque, Max, aqui eu consigo revigorar minhas energias espirituais. Ó, já está falando nesse nível. Eu consigo revigorar minhas energias espirituais para a semana difícil que eu sei que vou ter. É mesmo? É. Quer dizer que isso aqui é como se fosse um posto de combustível? É. Um posto de combustível de energias espirituais. Ó. E se a pessoa era totalmente leiga em relação a essas coisas, só porque já começou há alguns meses a entender os processos que a doutrina espírita oferece para a gente de compreensão das coisas,
Ela muda até o linguajar. E queira Deus também, né, que mude também seu comportamento. Porque a doutrina espírita oferece tudo isso para a gente. Mas aí, quando a gente entende, compreende perfeitamente aquilo que está sendo oferecido, a gente se sente no dever primeiro e na obrigação de mudar, de se melhorar. Porque sabe que a nossa felicidade futura depende também das nossas ações, daquilo que a gente está plantando, para que a gente possa colher no futuro os frutos saborosos de uma vida mais correta. Aí, lá no livro, um livro chamado Juventude, de Emmanuel, ele fala uma coisa bem interessante a respeito da fé. Ele diz assim, cada consciência cultiva a fé segundo o grau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Então assim, segundo o grau evolutivo. Pedro, Mateus, João Evangelista, cada apóstolo do Cristo, eles tinham, àquela época, um degrau evolutivo diferenciado. Claro, eles não são pessoas iguais, mas cada um deles vivia em um mundo, numa circunstância que era a mesma. Num mundo, numa convivência que era a mesma, na região em que eles viviam. Então, o que é que ocorre em relação a isso? Isso dá a gente o início, o princípio de uma compreensão a respeito do que Jesus iria prometer para a gente mais à frente sobre um Consolador prometido. Porque assim, a princípio Moisés veio e entregou para a gente os 10 mandamentos, as tábuas da lei. A gente conseguiu ou consegue seguir os 10 mandamentos? Não. Aí o que foi que Deus fez? Ofereceu a Jesus para mostrar para a gente como cumprir esses 10 mandamentos, até mesmo porque ele próprio disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. E ele deu cumprimento oferecendo para a gente um evangelho no qual a gente pode analisar, investigar direitinho, que o que Jesus oferece, o que Jesus veio dar para a gente de ensinamento, é tão somente aquilo que as leis de Deus pedem a nós. Mas Jesus sabia, àquela época, que a humanidade ainda não estava preparada para conhecer toda a verdade. E prometeu para a gente que enviaria um outro Consolador. No momento certo. Quando a gente tivesse com o nosso desenvolvimento intelectual, moral, preparado o suficiente para encarar essas novas verdades. Novas não, as verdades que ele nos deixou, porque não tinha nada de novo. Aí ele vai e envia um outro Consolador. E esse outro Consolador, Max, é Kardec? Não. O que Kardec fez foi tão somente codificar, oferecer para nós a respeito daquilo que os espíritos ofereceram para nós de respostas, oferecer para nós essa compreensão melhor a respeito do papel de Jesus e dos seus ensinamentos para as nossas vidas. Aí está lá. Confere no Consolador prometido lá no Evangelho, diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então, assim, Kardec podia ficar eternamente conosco? Claro que não, né? Ele não podia ficar em carne e osso eternamente conosco. O Espírito de verdade, aí ele já diz, que esse Consolador é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Então, assim, àquela época, as pessoas não iam reconhecer esse Consolador prometido porque não estavam vendo, não. Espírito, são os Espíritos. E eles até então não conheciam nada a respeito do plano espiritual, né? Ou melhor, o que conheciam era um tanto limitado. Conheciam, porque Jesus já falava do mundo espiritual. Mas não sabiam
da forma que precisariam saber mais tarde, lá no século XIX, da forma como Kardec ofereceu para a gente, perguntando para os espíritos a respeito do que seja esse mundo espiritual. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. O Espiritismo, quando bem compreendido, sentido, estudado, ele entra em nós, fica fazendo parte de nossa vida. E queira Deus que esteja conosco sempre, porque através dele, ele é uma alavanca do nosso progresso. Porque o Espiritismo é esse consolador que Jesus prometeu para nós. Aí diz assim ainda, olha, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, assim, o Espiritismo ajuda a gente a recordar tudo que Jesus nos ensinou sobre uma nova ótica, um novo conhecimento, um novo patamar, no qual a nossa inteligência já é capaz de compreender. O que, àquela época, não era. Por isso, da grande misericórdia de Deus, nosso Pai, também para conosco. Ele entende, sabe das nossas limitações. Existem verdades ainda universais que nós não alcançamos, que nós ainda não temos condições de absorver, de entender. Mas, aos poucos, elas estão aparecendo. Aos poucos a gente vai compreendendo mais e mais a respeito disso. Aí tem um outro livro, uma mensagem de um espírito protetor lá no nosso evangelho, que diz assim, ó, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. De seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das suas faculdades imensas, depositadas em germe no seu íntimo, a princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, assim, é o sentimento inato que está em nós da nossa destinação futura. Quem é que intimamente não quer aceitar, saber, conhecer de que nós somos realmente seres perfectíveis? Que nós somos esses filhos de Deus, que teremos muitas e muitas oportunidades nessa casa ou em outros mundos, nas muitas moradas de Deus nosso Pai, de progredirmos, de evoluirmos. Quem não quer? Todos nós o queremos. Todos nós somos filhos de Deus que carregamos em nós também essa fé no futuro. E essa fé no futuro, ela é robustecida, ela é quanto mais robustecida pelo entendimento que a doutrina espírita oferece a gente a respeito da nossa destinação futura. Então, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que vai acontecer comigo depois da morte? O que acontece com o espírito durante o processo do desencarne? Tudo isso são respostas que a doutrina espírita oferece a gente, para que a gente possa ter uma compreensão cada vez mais elástica a respeito de tudo isso que a gente indaga, que a gente questiona. Então, assim, para eu ter fé no futuro, para eu compreender que eu sou um espírito imortal, criado por Deus, merecedor de um progresso espiritual, saber que eu vim de uma das muitas moradas da casa de meu pai, como filho criador, e saber também que a minha destinação final é tão somente estar em um corpo físico evoluindo, mas também estar num mundo espiritual evoluindo, são as respostas que a doutrina espírita, através desse trabalho que Kardec elaborou para nós, dessa fé raciocinada, são essas respostas que dão a gente o entendimento necessário para que a gente cresça, para que a gente evolua.
Então, Kardec, o nosso irmão Allan Kardec, merece de todos nós todo o aplauso possível, todo carinho, consideração, preces, orações em favor dele, porque o sacrifício dele também, em relação ao trabalho que foi realizado, trouxe para nós a grande responsabilidade que ele carregou de oferecer para a humanidade o Consolador prometido. Que nós tenhamos sempre bom ânimo, gente, para estudar, para nos amar, nos instruir e nos tornar cada vez mais pessoas merecedoras de serem utilizadas como instrumentos de paz na casa de Francisco ou onde quer que nós estejamos. Que a paz e o amor de Jesus, as bênçãos de Francisco de Assis, possa sempre favorecer a todos nós. Paz e bem a todos.